Hoje a gente vai desvendar o que está por trás das alegações que tentam conectar Flávio Bolsonaro a um recente escândalo bancário. É um assunto com muitos detalhes, mas vamos organizar tudo direitinho aqui. E olha, para continuar recebendo análises como esta, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Certo, vamos começar a entender essa história? Bom, a história toda começa a ganhar força com manchetes que buscam conectar uma coisa com a outra. Um empréstimo imobiliário que aconteceu, sabe, 3 anos atrás, com um escândalo bancário que está estourando agora. Então, a pergunta é: como exatamente essa conexão está sendo construída? Basicamente, o argumento central gira em torno de uma única pessoa, que acaba servindo de ponte entre dois eventos que não têm nada a ver um com o outro e que estão separados por anos. E aqui a gente vê direitinho essa cadeia de associação que está sendo apresentada. Pensa bem, um escândalo de agora, de 2024, é conectado a um empréstimo lá de 2021, tudo por causa de um ex-executivo do banco que esteve nos dois lugares em momentos diferentes. Ok, agora vamos mergulhar nos detalhes do empréstimo em si, para ver o que os números realmente dizem. Porque, segundo a fonte, os valores que a gente vê por aí em algumas manchetes podem não contar a história completa, sabe? Agora, o que é bem interessante aqui é a diferença que a gente vê. O valor total da mansão, sim, era de quase 6 milhões de reais. Mas o valor que de fato foi financiado pelo banco, ou seja, um empréstimo, foi de 3 milhões e 100 mil. É uma diferença bem significativa. O que as fontes apontam é que, quando se para analisar os detalhes da operação, ela se parece muito com uma transação imobiliária comum, sabe? Uma daquelas consideradas de baixo risco para o banco. E essa linha do tempo, olha, ela é crucial para entender o caso. O empréstimo foi completamente quitado e o assunto encerrado muito antes desses acontecimentos que estão gerando as notícias de agora. E vale notar um ponto importante: não é a primeira vez que esse empréstimo é colocado sob os holofotes. Ele já foi inclusive alvo de uma ação na justiça que teve uma decisão final, definitiva. A conclusão da justiça foi bem direta. Depois de analisar todos os detalhes do empréstimo, um juiz determinou que não havia nenhuma irregularidade no processo de concessão do crédito. Esse processo, que foi movido por uma adversária política, alegava que a renda dele não era suficiente. Só que aí, em resposta, o banco apresentou os documentos que mostravam que a renda familiar, a do casal, ultrapassava com folga o valor mínimo que era exigido. A grande pergunta, então, é: se o empréstimo foi considerado regular pela justiça e já está todo pago, por que ele voltou a ser notícia com tanto destaque assim, do nada? A fonte que a gente analisou aponta para uma possível motivação política. E isso nos leva direto ao ponto central de toda essa análise. Qual seria o propósito, a estratégia, de trazer essa história de volta à tona bem agora? A análise sugere uma estratégia com dois objetivos bem claros. O primeiro seria criar essa ligação para associação entre o político e um escândalo que está acontecendo agora. E o segundo, usar o valor do imóvel para gerar um debate público, um certo incômodo sobre a riqueza de políticos. Então, para a gente amarrar tudo, os fatos mostram que um assunto financeiro lá do passado, que já foi resolvido e até validado pela justiça, está sendo conectado com o evento de agora, que não tem relação direta, e isso por possíveis razões políticas. No fim, fica uma reflexão, né, sobre como as narrativas em torno de fatos antigos podem ser totalmente remodeladas por acontecimentos novos e como isso tem o potencial de influenciar a percepção de todo mundo.